É um prazer enorme falar de bioética em saúde, né, com foco na atenção primária em saúde. É um tema que eu gosto muito. Eu procurei fazer uma aula bem simples, né? Na verdade, eu procurei fazer uma aula de uma forma que fosse mais prática, né? Como que é a aplicação dessa ética em saúde na atenção primária. Então, vamos lá. Eu intitulei a aula Bioética em Saúde, Dilemas da Atenção Primária. E aí, para contextualizar um pouquinho da ética em saúde, eu trouxe o conceito de ética. A ética vem do grego, ethos, e refere-se aos costumes, à conduta de vida, à regra de comportamento. As sociedades, né, as comunidades, elas precisavam de um balizamento para elas conseguirem conviver entre si. E aí, esse balizamento vem a ética para balizar essas condutas, né? A convivência entre as sociedades. Ela circunscreve-se ao agir humano, ao comportamento cotidiano e às opções existenciais. Etimologicamente, ela significa o mesmo que moral. Tá? Muitos pensadores dão conceitos diferenciados para ética e moral. Eu, particularmente, acho muito similar. Eu tenho alguma dificuldade de ler esses pensadores e entender de duas formas. Eu entendo a ética como moral. Tá? A ética em saúde, ela ocupa... Eu não estou conseguindo ver o meu slide aqui. Jonas, calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Porque o quadradinho onde aparece vocês está na frente do meu slide. O quadradinho. Consegui. Tá bom. A ética em saúde ocupa um lugar de destaque, obviamente, no conjunto das reflexões éticas, porque elas enfoca questões relacionadas à manutenção da qualidade de vida do ser humano. E aí eu trouxe aqui alguns conceitos da bioética. A bioética, literalmente, ela quer dizer ética da vida, né? De bios e ethos. Ele é um neologismo que é cunhado por um oncologista, que é o Potter. A primeira vez que ele descreveu o conceito bioética foi em 71, e ele juntou num só campo os conhecimentos da biologia, medicina, todas as ciências biomédicas com a ética. Tá? Isso para ajudar a humanidade numa direção de participação racional, né? De conduta ética dentro das ciências biológicas, que aí vem todas as ciências biológicas, né? E aí entra a medicina, entra a odontologia, entra todas as ciências da saúde. E um outro pensador, né, o que eu chamo de Roy, em 79, descreveu como um estudo interdisciplinar, e aí ele já estava falando de interdisciplinar e multidisciplinar também, tá? Do conjunto de condições exigidas para uma administração responsável da vida humana, tá? A ética sobre a vida humana. Então, eu gosto muito disso, isso eu tirei da aula de uma amiga minha, que ela é advogada e ela só trabalha com direito médico, que aí ela fala que a bioética é um conhecimento complexo. O que na ética é estudado, na moral praticado, na deontologia obrigado, que são aquelas leis deontológicas que a gente aprende na universidade, na bioética é problematizado. E aí eu costumo dizer que é assim, a ética é a sua conduta de vida, tua conduta moral. A moral é que você é praticado, que são as suas ações. A deontologia, que é basicamente o que a gente estuda nas faculdades, tá? São as normas, né? E a bioética é o que de fato você problematiza. A bioética, eu costumo dizer que se você tem um dilema bioético, você tem uma discussão bioética, você não tem uma solução ali na frente. A solução é exatamente essa discussão. Essa discussão é que é necessária. E aí vem a fundamentação da bioética, né? Que aí trata do valor da vida humana, porque a gente está lidando com vida humana. O fundamento ético é como se fosse, eu trouxe uma neologia aqui, é uma estrutura de um prédio. Tá? A fundação do prédio é a estrutura de concreto, de metal, o que permite que o prédio fique ali, que ele não desabe. Só que se essa estrutura não for bem feita,
Vejam os prédios construídos aqui na praia, né, que foram feitos de areia, o prédio vai desabar. Então, se você não tem uma conduta ética para com os outros, né, para com seus pacientes, porque aqui eu estou falando com um grupo da área da saúde, esse prédio vai desabar. Tá? E aí, aqui eu repetindo, né, eu não sou muito de ler slide, não. Vocês vão ver que eu vou falando aí, alguns momentos eu vou... Se esse fundamento não está bem entendido, corremos riscos de não enfrentar de maneira adequada os desafios éticos da nossa profissão. E aí é aquilo, como que a gente reconhece o ser humano? A gente reconhece o ser humano quando a gente se olha no espelho. A gente reconhece o ser humano porque nós somos seres humanos. Os princípios da bioética, tá? Após a compreensão desse fundamento, de toda essa estrutura, todo esse arcabouço de humanidade para lidar com a vida humana, nós podemos utilizar ferramentas que facilitem o nosso processo de estudo, tá? De decisão sobre os diversos temas de bioética. E aí, é uma decisão que, em geral, ela é em conjunta. Se você vai discutir, se você tem um dilema bioético e você vai discutir, você não tem uma resposta simples, sim ou não, é certo ou errado. E você também não consegue tomar essas decisões sozinhos. Para você lidar com os dilemas bioéticos, você precisa de um grupo, de uma equipe, né? E aí você usa de alguns princípios, algumas ferramentas para lidar com isso. E a gente tem os princípios da bioética, a beneficência. E a beneficência, ela está junto com a não maleficência, ela pensa a totalidade do paciente. É fazer o bem ao paciente ou não fazer o mal ao paciente, porque muitas vezes você não tem como agir, não tem como fazer esse bem, mas você também não pode causar nenhum tipo de malefício a esse paciente. Tá? E aí eu estou falando de todas as dimensões do paciente, do ser humano que está ali. E aí são as dimensões física, psicológica, social, espiritual. Quando a gente fala do atendimento integral, que a gente fala muito na saúde da família, né, na APS, a gente está falando de todas essas dimensões, de todos esses olhares. E o profissional da atenção primária, ele tem esse foco e ele tem, em geral, esse perfil, né? E se ele não tem ali no início, ou ele vai se encontrar isso dentro de si, ou ele vai desistir dessa área, porque é uma área eu chamo que é ilimitada doação, né? E é lidar com o ser humano por se entender ser humano. Autonomia, e a autonomia, ela passa por muitas coisas. É a liberdade de decisão do paciente. Mas é simples assim, a liberdade. Vou dar liberdade, meu paciente decide se sim ou não. Aí você tem que observar se ele de fato pode observar isso, se ele pode decidir, tomar essa decisão. E uma das coisas que vocês têm que prestar atenção nisso é: o paciente tem informação suficiente para que ele possa tomar essa decisão? Essa é a primeira pergunta. Bom, ele tem informação suficiente, porque ele vai tomar uma decisão, na verdade, compartilhada, eu vou explicar. Bom, então, sim, é autonomia. Mas se o paciente não tem informação necessária, ou se essa informação é passada de forma que ele não entenda, isso não é autonomia, né? Ele está sendo levado àquela decisão. E mais uma coisa, a autonomia também ela tem que ser livre das influências, porque muitas vezes o paciente está fazendo aquela visita domiciliar, e aí você faz uma pergunta ou quer fazer uma orientação, aí tem alguém do lado dando palpite. Sempre tem alguém do lado dando palpite, né? E aí esse paciente não está tendo liberdade de decisão nenhuma, ele está sendo influenciado. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados e ter toda a sensibilidade para ter certeza que aquele paciente está sendo bem informado e que ele tem condições de responder por si. E aí, assim, a primeira coisa, ele está livre da influência das pessoas, tá? Pai, mãe, namorado, que muitas vezes é aquela coisa mais opressiva e mais abusiva, né? E acaba decidindo pela outra pessoa. E se a autonomia do paciente também ela é limitada. E aí eu estou falando de quem? Eu estou falando das crianças. Criança, se você falar para ela assim, olha, você quer tomar esse remédio aqui?
Você pode explicar para ela 300 vezes que é muito bom, vai te fazer bem. Se a criança é de 3, 4 anos, ela não vai entender e ela vai olhar para aquele remédio e vai falar, mas eu não quero tomar isso aí não. E aí não é bem assim que funciona. Se você entende, você é o profissional técnico e entende que aquilo ali é necessário, aí sim, você vai falar com o responsável, o paciente, aquela criança ali, que tem autonomia limitada, ela precisa tomar aquele medicamento. E aí também tem os pacientes com mais idade, né? Que aí você fala assim, não, o paciente é adulto, ele está na melhor idade, ele tem autonomia, ele pode decidir. Só que você sabe que ele precisa tomar um medicamento que, se ele não tomar, né, ele vai causar um malefício enorme para ele, e aí você vai ter que, de fato, conversar com alguém que tenha alguma autoridade a mais sobre aquele paciente, mesmo que adulto, para que ele tome. Muitas vezes, até, assim, eu não gosto muito do termo, né, mas, por exemplo, um usuário de droga, que às vezes você tem que fazer a internação, mesmo que ele não autorize, só que ele está causando um mal para ele, que está, na verdade, atingindo a integridade física dele e muitas vezes até de outras pessoas. Então, naquele momento, você tem que, de fato, fazer alguma coisa mais compulsória e internar aquele paciente, né, de forma adequada, obviamente, né, para que aquele paciente tenha todo o curativo necessário, né, toda a medicação necessária e que em algum momento ele consiga novamente responder por si. Isso é muito complicado e isso é muito discutível em tantos âmbitos que essa é a parte gostosa que eu acho da bioética, né? Da discussão da ética, da bioética e da moral, da ética aplicada, enfim, de todos esses termos. É porque é tudo uma discussão, é tudo uma construção. Nunca vai ter o certo e errado. E isso eu ouço o tempo inteiro assim dos colegas que são bioticistas de verdade, né? Que eu estudo um pouco, mas de fato eu não sou a especialista nisso. É que o tempo todo você tem que estar construindo e tem que estar conversando com outras pessoas. Em geral, o que se decide é o que a maioria pensa é o mais adequado, não necessariamente é o correto, mas o mais adequado, em especial naquele momento. Foi o que eu falei, eu vou passando, né? E aí a gente está falando da autonomia, e aí que eu gosto de falar, todos esses princípios, eles têm uma ordem, né? E a beneficência e a não maleficência, ela vem antes. É o caso da autonomia. Quando você fala para um paciente adulto que ele precisa tomar uma medicação e ele fala, não, eu não quero tomar, e você vai conversar com alguém que tenha mais autoridade para dar, você, de certa forma, está tirando a autonomia do paciente porque você está respeitando a beneficência que aquele medicamento vai trazer ao paciente. Ela vem primeiro. E aí depois a gente tem a justiça, e a justiça vai falar muito de equidade, né, o que a gente chama muito no SUS, a gente vai observar o que é mais justo, para quem é mais justo. Tá? Vamos lá. Tá. Aqui eu coloquei um slide que ele fala um pouco dessa ordenação dos princípios da bioética. Tá? Então, ele deve primeiro observar o ser humano, reconhecer o valor da pessoa humana. Em seguida, a gente busca fazer o bem, que é a beneficência, e evitar o mal, a maleficência. Depois, a gente respeita as escolhas, que é a autonomia, sempre verificando se o paciente de fato tem autonomia, se de fato ele foi informado e se ele tem a limitação ou não para autonomia. E, por fim, a gente deve ser justo. A gente sabe que, para algumas pessoas, a gente precisa de um atendimento diferenciado e primordial. A gente tem os mais vulneráveis. Eu vou estar me repetindo a outras aulas já dadas, que eu acredito que todos aqui entendam bem a atenção primária à saúde e o cuidado ao ser humano. E aí aqui aí eu começo a entrar um pouquinho mais na parte prática da bioética, né? Tentando fugir um pouco da parte mais filosófica e teórica, que eu gosto muito também, mas eu queria transformar isso numa aula um pouquinho mais prática.
E aí a gente tem diferentes dilemas quando você está tratando da atenção terciária e da atenção primária, tá? Você tem na atenção terciária dilemas e decisões que você precisa tomar de forma muito rápida. Em geral, são situações críticas, agudas. Elas precisam da decisão ali imediata. Desliga, não desliga o aparelho. Faz a doação, não faz a doação. Enfim, algumas outras coisas muito polêmicas, mas que são críticas, que são dramáticas, tá? E são mais frequentes na literatura. Todo mundo discute em qualquer lugar, em qualquer sistema que você vá fazer uma busca de artigos, você vê muitos artigos, livros também relacionados às decisões de vida ou morte, né, que são trazidas na atenção terciária, que são os dilemas bioéticos, né, que são esses necessários, essas soluções imediatas, rápidas e críticas. Então, você tem muita coisa descrita na literatura. Nem tudo é concorrente, tá? Em geral, você tem autores que falam pelo sim, outros falam pelo não, mas é muita coisa. Quando você vai estudar esses dilemas bioéticos na atenção primária, a maioria das vezes você não encontra. Raramente você encontra alguma coisa na literatura. Hoje a gente tem um pouquinho a mais, mas é um pouquinho a mais que não se compara ao que você tem nos dilemas bioéticos hospitalares, tá? E por que isso? E aí eu posso falar por experiência própria, que estive muitos anos na atenção primária na ponta, porque são questões muito sutis, né? Você pensa que na atenção primária você tem o agente comunitário que mora dentro da comunidade, não necessariamente na microárea que ele atua, mas ele mora dentro da comunidade, ele conhece o vizinho dele, né? E aí ele está dentro da unidade de saúde, ele sempre vai ouvir o médico falando alguma coisa, ou o paciente falando alguma coisa na fila, ou o vizinho do paciente, que também é vizinho, falando alguma coisa. Então, é sutil, isso é uma questão bioética? Sim, isso é uma questão bioética importante, mas praticamente não se discute isso, tá? São problemas cotidianos mesmo, que você não entende como problema. Acontece uma fofoquinha ali, acontece uma fofoquinha aqui. Hoje isso não acontece, mas eu posso dizer que há 14 anos atrás eu estava na ponta, e quando o paciente ia fazer exame de sangue, que era sempre 7 horas da manhã, né, não é tão organizado quanto é agora, como de fato deveria ter sido, né, ainda era muito aquele negócio, não tinha senha, mas tinha fila. Você fazia fila para fazer o exame de sangue. Tinha uma fila separada para quem ia fazer exame de HIV, eu nunca esqueço isso, é uma aberração. Eu lembro que quando eu entrei na unidade, eu falei, gente, mas isso não pode acontecer. Isso é uma coisa louca, assim, isso tá infringindo o direito do paciente, o sigilo, o médico, enfim. Só que eu não entendi isso como problema bioético, na verdade eu nem conhecia a palavra, era uma coisa cotidiana, que estava errada ali, a gente conseguiu a médio prazo fazer uma modificação, mas porque eu me senti incomodada. Porque, na verdade, as pessoas estavam tão acostumadas àquilo, entravam lá na filinha, né? Uma filinha de HIV que iam fazer HIV positivo, outra que não ia fazer. E você pensa na aberração que isso é, né? Mas ainda existem questões, não exatamente dessa forma, mas questões que você vê ali dentro da unidade que está direcionando a pessoa para uma salinha que é para determinado comprometimento, e aí o outro está vendo, e já começa a falar, já começa... Enfim, as soluções, elas em geral são a médio e longo prazo, não tem nenhuma decisão assim, desliga o aparelho, não desliga o aparelho, né? Faz a cirurgia, não faz a cirurgia, porque senão vai a óbito, enfim, não tem nada desse tipo. E é pouco frequente na literatura, foi essa divisão que eu fiz. E aí eu coloquei também, de forma um pouquinho mais acadêmica, os desafios que a gente lida na atenção primária, tá? E aí, como que a gente deve se relacionar com as outras pessoas, né? Essa é uma questão que a gente pensa todo o tempo, né? A gente está fazendo certo ou não está fazendo certo? E na área da saúde é fundamental que a gente estabeleça uma relação adequada, e que a gente chama muito de vínculo, e é necessário mesmo, e é a melhor forma da gente fazer com que o paciente ouça
a gente que ele acredite no que a gente está falando, não que a nossa verdade seja a única e a melhor verdade, mas que a gente crie um vínculo até para que a gente possa ouvir melhor esse paciente. Porque se a gente não ouve, a gente não consegue compreender se existe uma questão ali. E aí eu coloquei agora aqui alguns dilemas, tá? Que a gente compreende como desafios bioéticos. Não são só esses, tá? A gente pode encontrar na literatura descrita em determinados estudos 13, 14 de desafios. Eu pensei aqui, conversando com um colega meu, que também é professor de bioética, a gente selecionou alguns principais e mais cotidianos na atenção primária. O primeiro desafio é a postura profissional. Como que eu vou agir diante daquele paciente? Porque, na verdade, por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda a humanização e como que a gente deve se colocar no lugar do paciente, muitas vezes a gente tem posturas que acabam fazendo com que aquele paciente, a primeira coisa que ele perde é a autonomia dele. Tá? Eu gostei muito do que eu li, assim, de você deixar de tratar os pacientes de forma paternalista. Como se eu fosse, ai, filhinho. Você está lidando com uma criança, é uma coisa, você está lidando com um adulto. Quando você trata ele de forma paternalista, ele acaba se sentindo inferiorizado e acaba falando, não, o que ele falar está correto. E a gente acaba não ouvindo o paciente, ou porque ele fica inibido de falar, porque fala, não, ele sabe tudo, ele é um médico, né, já mantém aquela distância, ou ele é o dentista, ou ele é o enfermeiro. Eu estou falando de conduta médica, mas na verdade eu estou falando do profissional da saúde, tá, gente? Vocês me perdoem. Então, a gente pensar em ser um pouco menos paternalista, tá? E reconhecer o paciente como um ser único. Cada paciente é um paciente. Ele pode ser da mesma família, ele pode ser do mesmo sexo, ele pode ser do mesmo gênero, da mesma opção, mas ele é diferente, ele é um ser único. A gente precisa ouvir primeiramente aquele paciente, né? Fazer uma escuta assim bem adequada, bem paciente daquele paciente, para que a gente possa, entendendo aquele paciente, saber como que a gente pode conversar melhor e fazer com que ele entenda em determinado momento, quando você precisar prescrever um medicamento ou prescrever um exame, que ele entenda por que a necessidade daquilo. Não é só passar ou prescrever um medicamento ou prescrever um exame, falar, você tem que ir lá e tem que fazer, acredita em mim. Não é simples assim, você não cria vínculo com o paciente. Como eu falei no início, é um outro ser humano, tá? E sempre identificando e compreendendo que ele é uma parte biológica, ele tem um psicológico que é dele, e tem todo um contexto social que ele está inserido, tá? De família, de comunidade, né? De onde ele vive, se é um ambiente hostil, se não é um ambiente hostil, a gente tem que sempre verificar, tá? Muitas vezes o paciente vai chegar diante de você, ele não tem absolutamente nada, ou ele precisa conversar, ou ele precisa fugir de casa, ou ele precisa falar, né? Ele precisa contar que ele sofreu uma agressão, às vezes não física, mas ele precisa falar. Então ele precisa ser ouvido. Então a compreensão de que ele tem várias dimensões e que ele é um ser único, ela é muito importante no lidar com o paciente. O segundo desafio é humanizar e acolher. E eu adoro essa fotografia, que é muito parecido com o que a gente tinha, uma realidade que a gente tinha em determinados locais, que já foi evoluído, mas que a gente ainda encontra em muitos, muitos lugares, né? Muitos estados e dentro do nosso próprio estado. Existe uma política nacional de humanização da assistência, mas você pode ler 30 vezes essa política, se você não incorporar o olhar ao próximo, olhar o ser humano como ser humano, você não vai conseguir tratar esse paciente de forma humana. E aí aquela questão do modelo biomédico versus o modelo do cuidado, que é toda essa parte de vínculo e de humanização. E devemos aliar a excelência técnica ao compromisso social. Obviamente, você tem que ser um bom técnico, mas você tem que ser um bom ser humano, porque senão você não está na área certa. Eu acho que o profissional de saúde que escolhe a área de saúde, que é uma área de doação completa,
ele não entrou naquela área porque ele quer ficar rico, milionário, ele teria feito alguma outra área e trabalhar na bolsa de valores, enfim, fazer alguma outra coisa. Quando você entra na área da saúde, eu costumo falar isso para os meus alunos, é porque você escolheu se doar, né? Você atendeu, escolheu estar próximo de um outro ser humano e dar um pouquinho de si, né? E se você aprende a aprender também com o seu paciente, você doa um pouquinho, mas você recebe muito mais. E vamos lá, é difícil para mim ler slide, né? Eu vou pulando. Então, é o prestar atenção integral, mais humanizada, trabalhar em equipe e compreender melhor a realidade em que vive a população. Então, o tempo todo que eu falo de bioética, eu falo das decisões conjuntas. E para mim, essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, vem muito desse estudo da bioética, né? E é lá de trás, é engraçado que eu comecei a entender a multidisciplinaridade quando eu comecei a estudar a saúde da família, né? Mas, na verdade, quando você começa a ler alguns filósofos e enveredar um pouquinho para a ética, bioética, você vê que isso vem lá de trás. Essas decisões em equipes são equipes multidisciplinares. Cada um, na época não eram especializações, né? Então, cada um de uma área. Um que era um pensador, que era da área de humanas, e o outro que era da área biomédica, que era o cuidador. E aí, quando você junta essa equipe e vocês decidem junto, vocês chegam mais próximo do que a decisão ideal. O terceiro desafio, que eu já falei um pouco dele, né, é o esclarecimento do paciente, é a informação. Né? E aí a informação não é só a informação, é a informação de forma que o paciente entenda. Muitas vezes na comunidade que eu trabalhava, né, muitas dos idosos, que eu não gosto de chamar idosos, muitos dos pacientes na melhor idade, eles não sabiam ler nem escrever. Como que você vai passar a prescrever um medicamento para essa pessoa? Se ele não sabe, ele tem um adulto, tem um filho, tá tudo bem, ele tem um filho que você pode explicar como é que você faz a prescrição, mas não custa nada pegar um papelzinho e desenhar lá, que é segunda-feira, aí desenha um quadradinho, aqui você vai tomar esse comprimidinho. Eu desenhava a cor dos comprimidinhos, eu pintava a caixa do medicamento, porque eles se sentem empoderados, e são, porque muitas vezes eles não sabem ler, mas eles entendem muito bem a cor daquela caixinha, o formato daquele comprimido, e aí eles passam também a ser responsáveis, né, corresponsáveis pela saúde deles. Não deixa tudo na mão de um filho ou de um neto. Eu achava isso funcionava muito bem, assim, principalmente com a melhor idade. E aí, mais uma vez, né, repetindo o que eu já falei, quando a gente consegue ouvir o paciente, que a gente entende exatamente qual a angústia dele, a gente consegue informar melhor esse paciente. E sempre tomando cuidado, assim, que é um cuidado que a gente tem que tomar, e obviamente eu não fui para o Saúde da Família sabendo isso, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. A gente tem que tomar o cuidado para explicar da forma que ele entenda, obviamente, e perceber se ele de fato compreendeu. Pede para ele repetir. Melhor jeito de ver se um paciente entendeu o que você está falando, falar assim, mas como é que foi mesmo que eu passei esse medicamento para você? E aí ele vai lá e ele desenha igualzinho você desenhou. Quando ele te retorna isso, mostrando exatamente como você explicou, você sabe que você explicou direitinho. E aí ele consente de verdade, né, verdadeiramente, o seu tratamento. E aí eu botei aqui, quando a gente fala em consentimento, é necessário que o paciente tenha liberdade para decidir. Sim, como eu já tinha dito. Mas essa liberdade, ela deve ser associada à responsabilidade diante da decisão. Ele pode mesmo tomar essa decisão. E, mais uma coisa, eu não sei se eu botei aqui, não, então eu vou falar. Que não necessariamente a decisão que ele vai tomar vai poder ser seguida por aquilo que eu falei, porque pode causar um malefício para ele, ou porque pode causar um malefício para outros, tá? E aí a gente pode entrar em vários dilemas aqui, que é, por exemplo, o fumo, né, a vacinação, enfim, até onde você... E aí eu não estou falando contra nem a favor, eu estou criando uma problematização mesmo. Até onde você pode falar, não vou tomar
essa vacina, ou até onde você pode falar, eu vou fumar aqui, mesmo que seja coberto, porque eu sou, eu sou um sujeito, né? Eu tenho a minha autonomia, vocês têm que respeitar a minha autonomia, eu sou um adulto, enfim. E até onde ele pode, de fato, isso? Ele pode, se ele não causar um malefício para o coletivo e se não for um risco de vida maior para ele. Quarto desafio, o grande desafio, que é a privacidade e o sigilo, tá? E aí eu botei um quadrinho de dentista, não puxando a sardinha, porque é minha área, mas é porque eu adoro mesmo. Chega a dentista na recepção, tá a esposa com o marido e um vizinho, porque você tá na clínica de saúde da família, né? Você tá ali junto com seus vizinhos. Senhora, é a sua vez de trocar prótese total. Aí ela fala, que ótimo. Agora meu marido e todo o resto do mundo também sabe que eu não tenho dente. Então, assim, quer dizer, é mais ou menos por aí. Isso está dentro da sala de espera. Então, imagina que isso daqui a pouco está na comunidade inteira. E trocar um dente é uma coisa um pouco menos complicada, porque tem outras questões que são mais complicadas do que isso. Quando você fala, está na hora de fazer o TIG, sabe? Ou você chega numa sala de espera com um monte de adulto, tá os adolescentes ali do lado dos pais, em geral eles têm que ir acompanhados, né? Raríssimos casos a gente faz o atendimento sem. E você fala, olha, essa fila aqui é para o TIG, você vai lá na farmácia, pega sua tirinha, aí você pensa no absurdo que isso é. Um absurdo que acontece todos os dias, é cotidiano numa unidade de saúde da família, tá? Eu entendo que hoje já se pensa mais nisso, já se tem muito mais cuidado, mas ainda existe. Não tem como evitar, tá? Mesmo você falando baixinho, mesmo você tomando cuidado, sempre tem alguém ali que está pronto para ouvir e passar adiante o que ouviu. Então, a privacidade ela é um direito do paciente e, assim, se ele puder ser atendido num espaço privado, ideal. Claro que vai ter a sala de espera, você não consegue ter uma sala de espera para cada paciente. Você não precisa falar ali na recepção que o paciente vai trocar a prótese, ou que ele vai fazer um TIG, ou que ele vai fazer um exame de HIV, né? Ou mesmo outras patologias sistêmicas mais prevalentes, se ele é hipertenso, diabético. Você não tem o direito, né? O paciente tem o direito de que ninguém mais saiba. Se ele quiser, ele é o único a saber. E aí, quando a gente entra em sigilo, a gente fala um pouquinho das visitas domiciliares, porque a gente tem, né, essa facilidade na atenção primária, no saúde da família, especificamente, de poder fazer as visitas. Nas visitas, você consegue conhecer melhor as pessoas, conhecer o ambiente que ela vive, com quem ela vive, você consegue fazer as ações de promoção, proteção à saúde, e você consegue também cuidar um pouquinho do sigilo, sempre tomando cuidado, porque na casa também a própria família, você falar de um problema que um paciente tem, está ali o filho, está o marido, está o neto, enfim, e aquilo também pode disseminar, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? E aqui é o que eu estava falando, essas visitas, elas são feitas em maior número, né? Pelos agentes comunitários de saúde, que são as visitas, vizinhos, amigos. Eu coloquei inimigos aqui, porque a gente sabe que existem algumas animosidades, não tem como não ter, daquela família. Então, eu já tive casos engraçadíssimos, assim, de você fazer do agente comunitário e visitar uma família, só que aí ela tem um relacionamento com o marido da pessoa que ela foi visitar, e aí a cadastrada partiu para cima dela, mas uma confusão. A gente tem que tomar cuidado também com, né, tem que ser um pouco mais sensível a algumas questões. É por isso que eu digo, assim, são questões cotidianas, assim, quando a gente para pensar que essas questões são dilemas bioéticos. São questões, são problemas assim, né, de conduta, mas você não pensa nisso de forma sistemática e como, de fato, uma discussão que pode ser feita, né, principalmente nas reuniões de equipe, que são multidisciplinares, para que seja conduzido de forma mais adequada as visitas e os atendimentos, enfim. E todas as informações colhidas podem ou devem ser compartilhadas por todos os membros da equipe, tá? E aí, assim,
quando eu falo de todas as informações, você encontrou um cadastrado que tem sinais de abuso, ou que um adolescente, uma criança que fica muito calada, muito contida, que você também vê que tem alguma questão ali, você compartilha isso com a equipe, porque aí quando o médico for atender já fica mais preocupado, já tem uma atençãozinha aquilo ali, quando o dentista vai atender, já vê um dentinho fraturado, ou vê uma lesão na boca, já presta um pouquinho mais de atenção, ou às vezes está atendendo um adolescente, tenta ver se não pode trocar o adulto que fica ali na sala, né? Não sempre ser a mesma pessoa, que pode, muitas vezes o opressor, né? E aí você consegue entender melhor aquele paciente. Quinto desafio, que é o prontuário, tá? A gente precisa documentar tudo que a gente faz no paciente, né? Tudo que a gente prescreve para o paciente. Só que a gente precisa entender que aquele prontuário, ele está sob guarda profissional, mas ele pertence ao paciente. Eu já vi muito profissional de saúde falar, o paciente pediu o prontuário por alguma razão, quer ler alguma coisa, o profissional não. Você não tem que ler isso. Se é o próprio paciente, ele tem todo o direito, inclusive, de ter uma cópia do prontuário dele. Tá? E aí o prontuário a gente tem que observar que... Gente, só um minuto. Por favor, vê se ele... Desculpa, problemas, dilemas aqui de filho que está lá brigando. Então, assim, qual a questão do prontuário, tanto eletrônico quanto de papel? A gente tem que tomar cuidado porque existe um login, uma senha, mas que muitas vezes ela fica anotada em algum lugar e alguém pega, e aí todo mundo começa a investigar. Tem muitas animosidades, assim, às vezes entre profissionais da mesma equipe ou de equipes diferentes e quer ver qual foi a conduta do enfermeiro, o que ele escreveu, o que o dentista escreveu. Não tem problema, você pode ver, você tem o direito, mas desde que isso seja feito de forma consentida. Senta do lado do seu colega, e não para investigar e para depois denunciar. Né? A gente tem que tomar algum cuidado com esse prontuário. E se essa senha, esse login, essa senha cai na mão de um outro paciente, de outro cadastrado que é vizinho e quer fazer uso daquelas informações, então, gente, isso é péssimo, isso é totalmente antiético e a gente tem que tomar muito cuidado. O prontuário eletrônico, é o que eu estou falando, né? Ele tem esse desafio, que é esse login, essa senha, que muitos TIs, né, e muitos hackers fazem a quebra disso com muita facilidade, então a gente tem que observar muito bem qual é o prontuário que a gente está adquirindo e como que a gente está fazendo uso dele, onde que a gente está guardando essa senha, tá bom? E isso também feito por meio de papel. A gente tem que guardar aquele prontuário, existe um período que ele tem que ficar guardado com todas aquelas informações. A gente ainda não tem, eu acredito, pelo menos nos estados que eu conheço, a gente não tem uma boa integração de prontuário entre os níveis de atenção, né? Eles ainda não conversam, acho que isso está começando, né? Deve existir, bem eficiente em algum estado, mas que eu conheço ainda não é 100% eficiente. Quando funciona, funciona um pouquinho, funciona médio por cento. Sexto desafio, e aí eu já falei um pouco disso, tá? Que é a interferência na adoção ou não de estilos de vida saudável. E aí, a gente da saúde pública, que visam interferir no processo de saúde e doença da coletividade. E aqui, eu olho para essa frase, eu lembro logo do fumo, tá? A proibição em alguns estados, de maioria, de que você fume em lugares fechados, tá? E aí você pensa, mas você não está respeitando a liberdade individual, a autonomia do sujeito ali de decidir que ele quer fumar. Só que existe o bem-estar e a segurança da coletividade. E essa é a prioridade, tá? Essa é a beneficência, não maleficência ao indivíduo e à coletividade. E
Aí, alguns exemplos que eu também gosto muito, as ações de vigilância sanitária. Aí, quando você vai lá a vigilância e interdita um bar, um restaurante, porque está cheio de alimentos ali que estão fora da validade, estão perto da validade, e aí o dono do restaurante fala, não, mas eu tenho a minha liberdade de decisão e eu acho que isso não vai fazer mal para ninguém e eu quero manter aqui. Só que não é bem assim que funciona. A autonomia do dono do restaurante ela não vai prevalecer, porque existe ali um malefício que você está causando para a coletividade. Tá? Então, por isso aquele ordenamento dos princípios bioéticos, a beneficência, a maleficência e a não maleficência, ela vai antes da autonomia. E essa autonomia, ela é respeitando isso. Ela vai trazer benefício ou malefício para a comunidade ou para a população. E aí você vai decidir se essa autonomia de fato vai ser respeitada ou não. Mesma coisa a criança, se quer tomar remédio ou não. Se perguntar se uma criança quer tomar remédio, raríssimo, as crianças vão falar que querem tomar remédio. Vão falar, não quero. Eu quero comer um pirulito, mas eu não quero tomar um remédio. Controle de zoonoses, tá? Que você precisa vacinar os animaizinhos, porque eles não têm autonomia, né? E se você é um dono de animal, você tem essa responsabilidade de proteger o animalzinho, né? E é sua obrigação levar o seu animalzinho para vacinar, já que ele não responde por ele. Igual é a obrigação dos pais, avós que tomam conta de crianças, vacinar as crianças, que não têm autonomia sobre essa decisão. A saúde do trabalhador também, que é o fornecimento de EPIs, e a gente está vivendo um momento aí de pandemia, que a gente vê como existe, né, o quanto isso é importante. E, por outro lado, a responsabilidade do trabalhador de também seguir as normas, porque muitas empresas têm lá o capacete, tem a luva lá para evitar que queime as mãos, e o trabalhador vai lá botar capacete para que nunca caiu nada na minha cabeça, mas vai ser exatamente naquele dia que vai cair. Aqui eu já falei muito, que é o que eu sempre falo, eu sempre penso no cigarro, que a gente pensa como uma restrição da autonomia individual, mas não é assim que funciona, porque a gente está pensando na coletividade. E essas ações todas, né, elas têm a intenção de diminuir os riscos e o desenvolvimento de doenças para a população em geral, que vai gerar mais custo também para o Estado. E aqui a vacinação, que eu já falei, e a fluoretação das águas, né, também puxando um pouquinho, né, para a minha área, que visa diminuir a prevalência da doença cárie na população, e ela traz muito maior o benefício do que o malefício. E aí eu estou falando porque tem alguns municípios que não que decidem, né, mas que ainda não têm a sua água fluoretada e falam, mas isso é uma decisão do município, do gestor, não, isso não é uma decisão, né? Isso é obrigatório, isso é para benefício da população ali. Então, a interferência da saúde pública sobre a autonomia individual está baseada nos princípios éticos da beneficência e da não maleficência, tá? E aí eu estou falando isso porque quando a gente está pensando na beneficência e na maleficência, a gente está passando por cima da autonomia. O sétimo desafio, e aí que é uma coisa que é muito nova, esse desafio a gente só lê na literatura mais atual, a gente não tem isso mais atrás, né? Que é a satisfação do usuário. E aí a gente identifica que muitas vezes, muitos processos, né? Muitas brigas, elas acontecem não é porque o paciente não está de acordo com aquele tratamento, ou ele não entende que ele precisa daquele tratamento. A grande parte das vezes, eu não posso falar a maioria, porque eu não sei se de fato é a maioria, mas grande parte das vezes a insatisfação do paciente é na relação, né, profissional de saúde paciente. Ele não se sente bem acolhido, ele não se sente seguro, e aí é que acontecem os processos e as brigas, e, enfim, as denúncias, né, as ouvidorias. E
Para atingir a satisfação do paciente, a gente precisa controlar a ansiedade, o medo do paciente, e aí muito para odontologia, mas também para as outras áreas de saúde. E como que a gente faz isso? Criando um vínculo paciente, se colocando no lugar do paciente, ouvindo o paciente, entendendo. E quando o paciente cria o vínculo com você, ele confia em você, ele vai ter uma ansiedade bem menor. Pode ser que ele continue com aquele medozinho, né, com aquele desconforto, mas ele confia em você, ele sabe que vai dar certo e ele vai aceitar melhor o tratamento. Reconhecer as expectativas, que está dentro do ouvir o paciente, tá? E incorporação das tecnologias leves, quando possível, tá? Você começa com as leves e, se você precisar de alguma tecnologia um pouco mais hard, o paciente já vai ter segurança e confiança em você e ele vai permitir que você faça, vai consentir. E que eu já falei, é que diversos estudos mostram que a principal causa de processos judiciais contra profissionais da área de saúde é o rompimento da relação profissional-paciente e não a insatisfação com o resultado do paciente. E aí eu estou falando de cirurgia plástica, eu estou falando do tratamento ortodôntico, enfim, tem uma série de tratamentos que às vezes não é porque chegou ao final e o paciente não gostou, é porque teve algum desentendimento ou alguma falta de confiança entre o profissional e o paciente. E aqui, eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu acho que sim, vou falar bem rapidinho. O que a gente tem hoje, embora incipiente, de pesquisa de APS versus bioética, tá? A gente tem algumas teses, alguns artigos, pouquíssimos livros, e ainda poucos congressos que discutam a bioética. E a gente, na verdade, tem alguns congressos de bioética, e aí dentro desses congressos você já tem alguns simpósios que têm crescido, assim, eu acho até consideravelmente, discussões da bioética na APS. E aí, como que a gente tem esses estudos? E eu vou falar um pouco das pesquisas que eu costumo ler. Em geral, você categoriza os dilemas bioéticos mais prevalentes na atenção primária, e aí você categoriza 4 principais categorias, não são só essas, mas essas são as mais encontradas. E aí são os problemas envolvendo equipe, família e usuário, problemas envolvendo membros da própria equipe, né? Membros da própria equipe ou de equipes diferentes dentro da mesma unidade de saúde da família, problemas envolvendo equipe e a gestão, e problemas envolvendo sigilo profissional. E aí, como que é feito isso? Em geral, é feito com a base de questionários, tá? E você passa para os profissionais de saúde da família que trabalham naquela unidade, e eles respondem de forma voluntária, e você vai colocando dentro das categorias o quanto de problemas que você vivencia, e você faz uma análise ali qualitativa dessas experiências. Eu trouxe algumas falas aqui dessas categorizações. Eu não tenho certeza de que artigo eu tirei, tá? Mas foram do Rio de Janeiro, com toda certeza. E aí, problemas envolvendo equipe, família e usuário. Isso aqui é a fala de um profissional de saúde. O atendimento oferecido pelos agentes ao recepcionar o paciente na unidade falta carinho e educação, o que acarreta situações constrangedoras ao paciente. Isso aqui é a fala de um profissional de saúde, tá? O próprio profissional de saúde falando do agente comunitário dele. O paciente agrediu verbalmente o médico da unidade e ameaçou agredir fisicamente. Isso aqui eu botei um R1, porque isso aqui foi um médico R1, um residente que respondeu. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês reconheçam algumas dessas falas. Problemas envolvendo membros da equipe, aí não necessariamente mesma equipe, dentro da mesma unidade. Profissionais interferindo na conduta de colega. Quantas vezes a gente não vê isso, tá? Enfermeira que discorda da conduta do médico e passa isso para os outros médicos. Ela discorda da conduta do médico e ela, ao invés de conversar com o seu médico, provavelmente da mesma equipe ou não, né?
ela passa isso, ela sai comentando na unidade, e aí você pensa no desconforto e no problema que é criado, né? No mal-estar, num ambiente que tem que ser harmonioso, né? Problemas envolvendo equipe e gestão. Gestor tratando os profissionais de forma abusiva. Não deveria nunca isso aqui acontecer, mas a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes isso acontece, né? É o famoso assédio, porque é gestor. E porque o outro profissional tem preocupação de ser mandado embora, e algumas outras questões, ou de o gestor levar aquilo também para outras pessoas. E aqui uma fala de um R1, eu trouxe sempre uma fala de um profissional de saúde e a fala de um médico residente. Preceptor e acadêmico de medicina trocando agressões verbais. Essa aqui eu mesmo presenciei várias vezes. Mas aí um não está identificando no outro, né, as individualidades, o ser humano ali, e aí parte para agressão verbal antes de uma conversa, de um entendimento. E a gente precisa tentar, não que isso nunca vai acontecer, ou que a gente é infalível e vai sempre ter calma e paciência. Vai acontecer, mas precisa ser evitado, né? Se a gente pensa que é uma equipe que está ali para atender outras pessoas, problemas, pessoas que já têm algum sofrimento, ou mesmo para proteger e fazer promoção de saúde, a gente precisa trabalhar de forma harmônica. Você não precisa gostar do seu colega de profissão, mas você precisa entendê-lo como ser humano e tratá-lo com humanidade. Problemas envolvendo sigilo profissional, tá? Que é o mais comentado e o mais antigo, assim, discutido. Em relação às situações éticas, posso citar os atrasos e falta dos colegas, que atrapalham o serviço na unidade. Comentários sobre casos clínicos dos pacientes em locais públicos. Então, ele na verdade, aqui não está falando só do sigilo, né? Eu li aqui um pouquinho, ele está falando também dos atrasos, que acaba complicando ali o processo de trabalho, e aí ele fala do comentário dos casos clínicos. Muitas vezes senta todo mundo junto numa reunião de equipe que você tem que comentar mesmo, ok, mas às vezes você está lá no refeitório, você está lá na entrada, na porta de entrada, chega outro colega, chegou um enfermeiro, não, você sabe aquele paciente que entrou, e é muito complicado isso, né? Você está infringindo diretamente no direito de sigilo que aquele paciente tem. E aí uma fala do 1R2, exposição da doença do paciente no guichê. Hoje a gente não chama muito guichê, mas ainda existem muitas unidades de saúde que são guichê mesmo. Requisição de exame exposto para todos. Isso também existia na minha unidade, né? Os exames chegavam todos do laboratório abertos, papel ofício aberto, e colocava do lado lá do computador, na recepção, o paciente ia chegando e ia procurando um aqui até o paciente chegava para entregar e acabava passando por um monte, né? E se a pessoa fosse um pouquinho mais curiosa, olhava aquilo ali, enfim, e estava feito um estrago. E aí algumas soluções propostas também, né, nesse questionário que é passado entre os profissionais de saúde. A comunicação entre membros da estratégia de saúde da família. A comunicação é sempre uma solução, né? O gestão manter sensíveis às demandas dos profissionais. E aí aqui eu incluiria a comunicação também. E o terceiro, a escuta seguida de orientação para o usuário, para o cadastrado, como vocês chamarem, paciente. E, na verdade, é mais uma vez a comunicação. E eu encerrei. Aqui é a bibliografia que eu usei, está à tua disposição de vocês. Obrigada por tudo. Eu tentei fazer da bioética um pouco mais simples, assim, um pouco mais prática. Espero ter conseguido. E eu queria finalizar com uma frase que eu anotei para não esquecer, que eu adoro, que é do Potter, que é daquele ecologista, que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Está encerrado. Obrigada a todos. Obrigada, Kate. Vamos abrir agora para os residentes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, quiser compartilhar alguma experiência.
Várias colocações aqui no chat, agradecendo sua aula, Kate. Maravilhosa. Gostaram da sua frase? Muito bom. Falar de bioética não é nada simples. Eu acho que o Jonas falaria muito bem. Fico acompanhando ali as postagens dele. Eu falaria? Falaria não, Jonas? Não sei se eu Acho que Oi, sim. Kate. Oi. A Márcia Torres está perguntando aqui no chat como seria possível mediar esses conflitos dentro de uma equipe Seja Família. Então, Márcia, eu acho que a melhor forma, tá, de mediação de conflito é a comunicação. Só que eu acredito que ela tem que ser, primeiro, diretamente entre os envolvidos, tá? E depois, em conjunto, de forma multidisciplinar. A mediação de alguns conflitos paciente com equipe, existem umas umas ferramentas para mediação, que são as comissões de bioética. Elas existem nos hospitais, todos os hospitais, tá? Que eu conheço, elas têm. E essas comissões são formadas por uma equipe multidisciplinar, e aí você tem advogado, você tem administrativo, você tem os profissionais todos de saúde, e todos eles discutem o caso, né, o dilema, o problema que aconteceu, e chegam a uma melhor conduta de como lidar com aquele caso, né? Se foi uma briga ou se algum desentendimento ali entre equipe. Na atenção primária em saúde, a gente não tem. A gente não tem nenhuma comissão de bioética formada, isso em nenhum estado. Eu conheço em outro país. Eu li alguma coisa sobre comissões de bioética na atenção primária na Espanha. Eu lembro que foi até a Lourdes Luzon que me deu alguns artigos. Lá já existe isso, tá? E aí é como se fosse uma equipe não de matriciamento, né? Mas envolve também outras categorias profissionais que não necessariamente tem ali naquela equipe, mas que naquele momento de reunião se reúnem para ajudar. Aí entra uma assistente social, aí entra uma terapeuta ocupacional, entra um psicólogo. Não sei se era essa a pergunta. A Fabiana está colocando aqui no chat também, Kate, da importância de utilizar técnicas de comunicação não violenta na mediação de conflitos. E o Maurício também está fazendo uma pergunta: como lidar com um dilema ético quando vem uma chefia superior que mantém apenas sua opinião para demonstrar poder? Esse é aquele caso daquela frase que a gente colocou, né? E aí a única forma que eu vejo, né, de combater esse assédio é você não se oprimir e você não partir para o embate direto, né? A comunicação, e aí ouvindo isso do Maurício, que eu sei que ele é uma pessoa que tem uma fala, né? Ele fala, consegue dialogar bem. A melhor forma e a única forma existente é a comunicação. Não necessariamente vocês vão chegar a um entendimento de 100%, tá? De, somos melhores amigos, a gente vai se abraçar e se beijar agora. Mas vão chegar, pelo menos, né, a um entendimento de ser humano para ser humano, de respeito ao próximo que está ali. Pelo menos é o que se espera. Mas a gente sabe, sim, que não é exatamente a realidade. Muitas vezes a gente tem um gestor muito assediador e a gente não consegue se colocar. Mas é importante que a gente, pelo menos, tente essa comunicação, tá? Porque no momento que a gente se reprime e não fala, a gente adoece. E, Fabi, muito obrigada pela sua colocação, eu concordo com ela. Na residência, né, a gente trabalha com o currículo por competências. E o que a gente está discutindo aqui são as questões atitudinais do currículo, né, de como a gente pode conduzir a formação de atitudes também com os residentes. Isso também a gente discute com os preceptores. As últimas educações permanentes com os preceptores foi sobre mediação de conflitos, como fazer e receber feedbacks, que isso é importante, a comunicação não violenta, como é que a gente também aprende a fazer isso. Para os instrumentos de avaliação, os residentes já
estão passando por esse processo de avaliação, os professores também passaram por esse processo de avaliação. E em relação à comissão de bioética, né, realmente, Kate, aprendi isso agora, não existe comissão de bioética na atenção primária, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Depois até se puder compartilhar essa experiência da Espanha, que eu realmente não conheço, mas a gente dentro da Coremu tem uma comissão de ética que tem o objetivo de acompanhar todo esse processo junto aos residentes e a inserção dos residentes nos cenários de prática. Então, essa comissão de ética ela é formada por membros da Secretaria de Saúde, pela coordenação da residência e por integrantes da residência, né? Pode ser por membros, né, residentes, por preceptores, que também vão discutir situações do ponto de vista ético que ocorram dentro do processo de trabalho da residência, na perspectiva de qualificação, de reordenamento do processo de trabalho, e como que a gente também pode aprender com isso. Então, acho que daqui a um tempo a gente pode rever como é que tem sido essa comissão. Ela teve a primeira reunião como a nossa residência nova, né? A gente implantou agora a comissão de ética dentro da Coremu. A comissão de ética teve a primeira reunião semana retrasada. Então, podemos ter alguns desdobramentos dessa comissão de ética e, quem sabe, ela pode desdobrar para uma comissão de bioética posterior. Não, a comissão de ética, né, porque, assim, a ética e a bioética nada mais é que, na verdade, é a ponte, né? A bioética é a ponte entre a ética e as ciências biomédicas, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma comissão. A gente tem estudado alguma coisa relacionada a isso, né? A gente busca, dentro dos comitês dos hospitais, e tentar fazer uma transformação, né? Tentar importar isso para a saúde da família. A gente tem uma coisa muito pequenininha escrita, assim, eu e o Márcio, não sei se ele está aqui, a gente tem um capítulo de um livrozinho ali da Fiocruz, que a gente trata da implantação, né, da implementação dessas comissões de bioéticas na atenção primária. É uma coisa muito incipiente, é um estudo muito preliminar, mas é bem interessante, assim, depois, se você quiser, eu passo para você. A gente escreveu com bastante carinho. Então, a gente pode pensar isso para dentro do município, né? Pode sim. É importante, é o que eu falei, Ana, a gente não está, né, tendo a pretensão de chegar a um resultado correto, certo ou errado. Não existe essa pretensão dentro da bioética, é o que é o melhor, né? A nossa pretensão é que seja discutido com o maior número de pessoas para que a gente chegue à solução mais perto, mais dentro do que é o melhor para o paciente, né? Para o outro, para o próximo. Perfeito. Continuando aqui, o Roberto Raposo fez um comentário lembrando de uma situação em que o paciente disse que não queria visita porque os vizinhos perguntavam por que ele recebia tantas visitas e os outros não recebiam tantas visitas. E a Ana Luísa Caldas acabou de fazer um comentário aqui, dizendo que a sua aula foi muito elucidativa e, de fato, muito pertinente e pouco explorada a terminologia bioética. E fez uma pergunta se existe alguma ferramenta específica mais pertinente para a utilização da bioética na prática da equipe de saúde da família, né? Então, Ana Luísa, não existe. Infelizmente, a única coisa que a gente pensa mesmo é na implementação dessas comissões e nas discussões desses dilemas e desses problemas na equipe como problemas éticos e bioéticos. Porque, na verdade, quando a gente vai para uma reunião de equipe, a gente discute essas questões ocorridas, mas sem identificá-los como dilemas bioéticos. A gente tem que identificar que isso é uma questão ética e é uma questão importante. É uma questão de infringir mesmo o direito do outro, do ser humano. Tá? Como é muito cotidiano, muito sutil e acontece o tempo inteiro, a gente não dá importância. Só que, na verdade, a maioria das vezes, esses problemas, essas questões, elas são muito mais dramáticas do que são as questões de dentro do hospital. Elas não são tão críticas,
não é vida ou morte, mas elas são mais dramáticas, mais complexas. E se a gente entende isso como uma questão bioética e dilema mesmo, a gente começa a conversar mais e a gente consegue traçar alguma ferramenta. Uma ferramenta que eu tenho assim em mãos é uma oficina que a gente faz, uma oficina de bioética, de treinamento de bioética. Eu nunca apliquei essa oficina para profissionais de saúde de outras categorias. Eu trabalhei mais, toda a pesquisa que eu fiz na parte de bioética, ela foi mais voltada para a medicina de família e comunidade. Mas o questionário que a gente costuma passar, a gente passa para os profissionais de saúde. Depois, se você quiser acesso a essa oficina, eu posso te passar, ela é muito simples de se fazer, e como nela as discussões são muito boas, né, acerca da bioética, você consegue ter uma identificação de como a sua equipe pensa isso, se ela pensa isso, e você começa a levantar os questionamentos, que é a melhor parte, né? É daí que a gente vai começar, né, a pensar nas soluções.